Olá, queridos companheiros de jornada, amigos, amados irmãos. Vamos falar nesse vídeo sobre a afeição dos espíritos por certas pessoas. Falar também um pouquinho do anjo de guarda, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos. No espiritismo, empregam-se as palavras anjo da guarda, anjo guardião, bom gênio ou espírito protetor, como sinônimos. São entidades que se ligam a um indivíduo para protegê-lo. Trata-se de espíritos de ordem elevada, que recebem a incumbência de velar particularmente por determinada pessoa durante a sua vida terrena. E algumas vezes, dilatando essa proteção, ela persiste mesmo após a desencarnação do seu protegido e até mesmo abrangendo outras vidas subsequentes. Alguns espíritos se ligam a uma determinada família, cujos membros vivem unidos pela afeição, passando então a ser espíritos familiares. Eles têm afeição e se unem a essas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro das limitações de que dispõem. São bons, muitas vezes, porém, pouco adiantados, e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa similitude de gostos e sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De um modo geral, a duração de suas relações são bastante relativas. Em todos os tempos, as criaturas humanas sempre esperaram e mesmo pressentiram a permanente atuação desses seres, os anjos da guarda, que então eram considerados supranormais, até que, com o advento da doutrina espírita, tudo ficou esclarecido. Não se trata de seres à parte da criação, mas que assumem como missão o compromisso de nos assistir e velar por nós na presente existência, ou melhor dizendo, durante a nossa romagem terrena, aconselhando-nos sem afetar o nosso livre-arbítrio, guiando os nossos passos. Eles sentem-se satisfeitos quando aceitamos as suas sugestões e repetimos o mal, e ficam ressentidos quando preferimos dar guarida às sugestões dos espíritos inferiores. Também aprendemos que, pela lei da sintonia vibratória ou pelas afinidades, eles continuam ligados àqueles que se fizeram credores de simpatias especiais. Tanto os espíritos familiares como os simpáticos, ao longo de experiências na carne, criaram laços indissolúveis que os ligam de uma forma duradoura. Os espíritos, mesmo quando encarnados, sentem-se atraídos pela simpatia, independentemente dos laços consanguíneos. É óbvio que, após se desvencilharem do corpo físico e com as vistas voltadas aos verdadeiros valores espirituais, estreitam ainda mais esses elos. O homem deve ver objetivamente como procedem aqueles que verdadeiramente o amam e desejam sinceramente o seu bem. Eles o inspiram com seus conselhos salutares, no sono e no estado de vigília, mesmo sem que o homem saiba analisar e reconhecer a nobre e importante tarefa que desempenham. Todos os indivíduos deveriam procurar sentir-lhes a amiga e respeitável presença, sem jamais deixar de sentir e ajudar que lhes dispensam, sem que com isso querer desrespeitar a limitação que existe entre eles, pois a eles, espíritos protetores, familiares e simpáticos, não é permitido interferir nas atividades e nas decisões de nós mesmos. De fato, nós sempre devemos buscar
respeitar essas limitações e compreender a nossa verdadeira missão. Isso fará com que os espíritos estejam sempre nos intuindo e, com isso, levando-nos ao caminho da nossa redenção espiritual. A interferência dos espíritos nas dificuldades faria com que os indivíduos perdessem o fruto da experiência, que só adquirem quando aprendem a equacionar os problemas que surgem aos seus olhos no âmbito do bem após uma árdua luta. Mesmo em suas quedas, os espíritos procuram levantar-nos, não nos deixando à mercê das dúvidas e das inquietações. Induzem-nos no roteiro de fé para que tenhamos ânimo absoluto para prosseguir na nossa jornada no caminho evolutivo, outorgando-nos assim o mérito das nossas próprias obras. Os pressentimentos. Pressentimento é a intuição que se tem de algo que acontecerá ou poderá acontecer. Pode-se mesmo denominá-lo de voz da consciência ou voz do instinto. Antes da encarnação, por ocasião da escolha das provas pelas quais a gente tem que passar, o espírito tem conhecimento das fases principais da vida na Terra, ou melhor, do gênero de provas aos quais vai se submeter. Tendo esse caráter assinalado, nós conservamos em nosso íntimo uma espécie de impressão de tais provas. Esta impressão é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando se aproxima o instante de as enfrentar ou de sofrer. Isso se chama pressentimento. O espírito protetor que assiste o homem nos momentos mais importantes da sua vida, lhe dá a inspiração necessária, procurando evitar que faça algo que lhe será prejudicial. Essas intuições são-nos dadas tanto quanto se trata das coisas de natureza moral, como nas que tocam as coisas de ordem mundana. O espírito protetor objetiva sempre fazer com que tudo corra bem e que possamos sair vencedor das nossas provas. Quantas vezes nós lamentamos não ter ouvido a voz da nossa consciência? Pois se tivéssemos feito, a nossa situação seria bem diferente ou bem melhor. Por isso, é muito importante que nós nos mantenhamos vigilantes no tocante às inspirações que nos são sugeridas pelo espírito protetor ou pelos nossos espíritos simpáticos. Muitas vezes, quando nós não obedecemos essa voz da consciência, os espíritos protetores procuram intuir outras pessoas da nossa amizade para que possamos passar esses conselhos para nós, salutares, de uma forma mais incisiva, objetivando sempre o nosso bem. Os espíritos também alertam sobre um ponto assaz importante, quando surge no nosso pensamento repentino e logo em seguida surge um outro pensamento diametralmente oposto. Ele fica na dúvida em saber qual é o mais certo. Nesse caso, devemos orar a Deus para que um benfeitor espiritual possa nos ajudar. Então, façamos as nossas orações, não esquecendo de agradecer ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, ao nosso instrutor, que está ali com muito amor, com muito carinho, palmilhando com nós nesse orbe terrestre. E peço a vocês, inscrevam-se lá no meu canal, Conversando com Lúcia sobre a Espiritualidade. Deem lá o seu joinha e, se quiserem, devem até compartilhar os nossos vídeos. Que Jesus possa nos fortalecer, nos abençoar e nos dar tanto alegria, saúde e fortalecimento da nossa fé. Beijos em seus corações. Até o próximo vídeo.